Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, de São Paulo, O Homem do Evangelho, do Giuseppe Barbaglio. Esse aqui é um livro da editora Voz, de 1993. Vou começar falando aqui da página 32, em que ele fala ali da chegada de Priscila e Áquila, ali escritas em Atos 18.2, que eles estão vindo de Roma, teriam sido expulsos de Roma. São dois judeus. E isso confere com o Suetônio, na vida de Cláudio, capítulo 25, que ele fala que Cláudio expulsou de Roma os judeus porque, instigados por Cresto, continuavam provocando tumultos. Ele não diz quando isso aconteceu. Isso vai aparecer mais detalhado no século V, com Paulo Orósio, que ele vai situar esse acontecimento no nono ano do reinado de Cláudio, que daria, portanto, 49. Então, seria no ano 49 depois de Cristo, tá? O problema é que Dion Cássio, ele também se refere a esse evento, mas aí já diz que aconteceu no ano 41, tá? Bom, 49 ou 41, isso vai fazer uma diferença grande, porque a evangelização de Corinto por Paulo, se Priscila e Áquila chegaram ali nos anos 49, né? Então, essa evangelização de Corinto, que está em Atos 18, né, 11, ela ocorreu aí por volta dos anos 50. Tá? Agora, se vale a datação do Dion Cássio, essa cronologia de Paulo já começaria na década de 40, 10 anos antes. Então, faz uma diferença grande. O desempate disso vem por conta de uma inscrição do procurador Gálio. Essa inscrição está muito bem datada ali por volta do ano 50 e 52. Tá? Então, isso coloca, então, a atividade missionária de Paulo em década de 50. Tá? Então, aquela referência ali do Dion Cássio ficou de lado. Se usa a datação do Orósio. Então, a Priscila e Áquila e aquele evento lá dos judeus lá em Roma teria sido em 49. Isso é o que fica mais compatível às datações. Essa inscrição do Gálio, do procônsul Gálio, ela foi encontrada em Delfos, em 1905, e foi publicada por Deisman. E isso é que permitiu esclarecer que nessa inscrição se diz que Cláudio foi aclamado imperador pela 26ª vez, correspondendo provavelmente aos anos de 51 a 52. Tá? E aí tem saúda a cidade de Delfos e ele menciona o procônsul Gálio em resposta a uma consulta deste último. Tá? Então, nesses anos, né, de 51 e 52, Paulo se achava em Corinto. Então, é década de 50. Uma outra questão, que é uma discrepância que acontece entre Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. Né? Ele fala a questão da coleta. Né? Paulo fez uma coleta nas igrejas da Ásia e levou para Jerusalém. Essa coleta mostra que Paulo ele não queria uma ruptura com Jerusalém. Paulo não tinha em mente nenhum tipo de cisma. Ele estava convicto de que o centro do cristianismo era Jerusalém. Isso é importante nesse momento. O centro era Jerusalém. Por isso é que ele se empenhou para levar a bom termo esse projeto de coleta para a Igreja Mãe em Jerusalém. Agora, essa coleta ela foi resultado então de um acordo entre Tiago e Paulo. No entanto, Atos dos Apóstolos, ele não especifica isso. É um silêncio que não se pode interpretar como esquecimento ou ignorância, porque aparece uma alusão a essa coleta em Atos 24, 17. Então, o biógrafo de Atos se mostra reticente em explicar essa coleta aí.
E a razão disso é que a igreja de Jerusalém não aceitou a coleta de Paulo, dando-se a pedir a Paulo que pagasse as despesas de um rito judaico. Em síntese, o autor de Atos estava muito mais interessado em mostrar que Paulo tinha um estreito relacionamento com Jerusalém, que era o centro da Igreja Católica. Paulo estava sintonizado, mas ele não comenta que Jerusalém não aceitou a coleta dele. Entende? Então, isso é uma certa divergência aí no relato de Atos, né? Outra questão aparece aqui na página 172, fala do espinho da carne, né? E para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia e me livra do perigo da vaidade. 2 Coríntios 12, 7. Bom, segundo aqui o Barbaglio, né, esse espinho na carne é um problema físico aí, uma doença que Paulo tem e que prejudica a atividade missionária dele. Pode-se considerar confirmada a hipótese de uma epilepsia. Martin de Bellius não hesita em pô-lo na lista dos epiléticos famosos da história. Em todos os casos, deveria tratar-se de uma forma branda, que não prejudicaria a sua integridade psíquica. Então, para ele, espinho na carne seria a epilepsia que Paulo teria. Tá? Aí isso faz lembrar aquela visão da conversão que Paulo teve, seria ali um momento de um ataque epilético, né? Ele não entrou nessa questão, mas ele deixa em aberto isso, o Giuseppe Barbaglio. Tá? E aqui na página 202, ele vai falar que na antiguidade era muito comum a pseudoepigrafia, ou seja, você escrever uma carta e atribuir a autoria dessa carta a uma pessoa com personalidade. Isso era muito comum na antiguidade. Nós temos o Corpus Hippocrático, né? Tratados de medicina, todos atribuídos a Hipócrates. E, no entanto, a gente sabe que não foi ele o autor da maioria daqueles textos. Né? Isso também acontece com Diógenes o Cínico, também aparece com Isócrates, Platão, Aristóteles, Demóstenes e vários outros. Então, essa pseudoepigrafia também aparece nos textos cristãos. Textos mais tardios, né? Que vão ser atribuídos a Paulo. Isso era bastante comum. Agora, ele vai dizer o seguinte: não estamos, porém, diante de falsificações, mas de testemunhos da tradição. O intuito, de modo algum, era doloso. O intuito era de conservar e atualizar e defender a doutrina apostólica, o Evangelho de Cristo. Então, ele faz, ou seja, para que a gente não olhe essa pseudoepigrafia, hoje a gente tem essa ideia de conceito de direito de autor e tal. Na época não havia isso, tá? Isso era feito com certa naturalidade, porque as pessoas sabiam que o conteúdo de fato remetia a Paulo. Então, aquilo era tratado de uma maneira de certa naturalidade. Não é com o mesmo olhar de hoje, entende? Então, essas são as observações aí que eu trago aí do Giuseppe Barbaglio.